Salve, salve você que me vê, que ouve. Eu sou Ricardo Souza e eu vou conversar com vocês sobre gestão de projetos. Essa é a primeira aula de uma sequência que ainda vai vir, né, onde a gente vai, eu vou procurar detalhar, conversar com você sobre os aspectos da gestão de projetos, desde a sua evolução e até aspectos relacionados ao seu ciclo de vida, né, stakeholders, gestão de stakeholder, questão de risco, enfim, são várias coisas, vários tópicos relacionados e correlacionados ao tema de gestão de projetos. E a gente começa a partir de Então, senhoritas e senhores, vamos nessa. Todo início, né, do vídeo, geralmente, eu vou colocar essa visão geral aí para você, certo? Entender o que é que a gente vai trabalhar ao longo desse nosso, né, bate-papo aí, né, nesse vídeo, beleza? Então, essa aula é basicamente exclusivamente para a gente falar sobre a evolução da área de gestão de projetos, beleza? E aí, buscando estudar mais, entender mais como é que a gestão de projetos evoluiu, né, eu coloquei para você poder entender melhor, né, duas perspectivas. Uma perspectiva organizacional, que a gente vai focar um modelo de gestão, então a gente tem uma ideia da empresa de uma maneira geral, e a gente também vai ver uma perspectiva mais direcionada, né, que é chamada perspectiva setorial. E a gente vai analisar também os estágios, né, dessa perspectiva aí setorial, beleza? Então essa aí é a nossa visão geral, que todo início de vídeo, né, se você é meu aluno, já sabe mais ou menos que a dinâmica é essa. Se você não é meu aluno, né, a lógica, né, que eu gostaria de te apresentar é essa, para você, né, se situar ao longo do nosso vídeo, beleza? Então, vamos lá. Eu acredito que você deve saber que as empresas, né, elas vêm passando por um momento, né, muito forte, muito grande de transformação, certo? E essa transformação, claro, vem através do surgimento da internet, vem a partir do desenvolvimento, né, de ferramentas, de tecnologias. E aí essa transformação, né, que não acontece só em empresa, acontece em várias, né, faz com que o grau de competitividade seja elevado. Consequentemente, as empresas elas estão tendo mais dificuldade para poder se posicionar no mercado de trabalho. Porque se a gente tinha antes um mercado basicamente de domínio de poucas empresas, né, era um mercado de monopólios, hoje a gente vê que não é assim. O mercado pode até começar como monopólio, geralmente começa-se como monopólio, mas, né, ao longo do tempo, né, e a gente vê que o surgimento das empresas, né, para os mercados, né, ao longo do tempo vem diminuindo. Então, se antes demorava para surgir empresas, né, em um determinado ramo, hoje a gente vê que não é bem assim. Surgem empresas com maior rapidez, né, trazendo, obviamente, uma elevação de competição. É bom para o cliente, mas para as empresas exige um esforço maior para poder manter a posição, uma boa posição no mercado, certo, de hoje. A gente vê também surgimento de problemas, né? Os problemas passam a ser também mais complexos. E aí, para poder dar respostas a esse cenário, um cenário de alta competição e de constante posicionamento no mercado, as empresas elas precisam agir rapidamente, certo? É inevitável hoje que as empresas é inevitável a ideia de olhar para o ambiente, de perceber o que está acontecendo. Então a empresa ela precisa agir rapidamente, ela precisa entender o que está acontecendo e ela precisa também se adaptar, certo? Eu achei uma frase de Bauman, né, que fala sobre tempos líquidos, modernidade líquida, né, ele diz mais ou menos que
Hoje a única certeza que a gente tem é incerteza. Então, nessa ideia do Bauman, né, sociólogo Bauman, a gente vê que o mundo está cheio de incertezas. Então a empresa ela precisa, dentro desse cenário que a gente não tem certeza de praticamente nada, como eu vou me adaptar a essa nova realidade? Esse é o desafio, senhoritas e senhores. Beleza? Então, dentro dessa lógica que estou conversando com você, né, de adaptação, de transformação, né, de competição, de elevação da competição hoje entre as empresas e de um consequente esforço, né, para manter se posicionar no mercado, as empresas precisam adotar, né, técnicas e ferramentas para gerenciamento, certo? E a nossa proposta de agora é falar sobre, nosso olhar, na verdade, ele vai ser direcionado para gestão de projetos, beleza? Então, podemos entender melhor a evolução da área de projetos, da gestão de projetos, a partir de duas perspectivas, como eu já tinha explicado para você inicialmente. Então, a gente vai ver a perspectiva organizacional, também conhecida como perspectiva ampla, certo? E eu vou explicar por que dessa ideia, né? Foi uma maneira que eu achei mais coerente diante dos diversos referenciais dos autores. E uma perspectiva setorial, né? também chamada de específica, certo? Então vamos lá conversar sobre a primeira perspectiva, que é a perspectiva organizacional, beleza? Então vamos lá. A era pós-industrial provocou as empresas para uma necessária transição do modelo alicerçado nos princípios tayloristas e fordistas do início do século XX, e aí você deve lembrar, né, para o modelo baseado em inovação. Lembrar do que, Ricardo? Você deve lembrar que a transformação da área de gestão, né, foi com o surgimento da administração. Então, se você está vendo esse vídeo e não é da área de projetos, não é do curso de administração, né, a área de gestão ela começou a ter o seu desenvolvimento, né, com os trabalhos, né, de Taylor e de Fayol e também, consequentemente, de Ford, certo? Esses três caras eles contribuíram, né, significativamente para que a administração ela pudesse crescer. Certo? Então, início do século XX, a gente tem aí o desenvolvimento da administração, que é um marco, né, e eu vou te apresentar como um marco para essa perspectiva. Certo? Então, quando a gente fala de perspectiva organizacional, né, lembra do marco Revolução Industrial, início aí do século XX, né, e lembra também de Taylor, Fayol e Ford. Certo? Então, esses três caras foram fundamentais para esse processo aí de surgimento. Certo? A gente pega um recorte da história, né? Quando eu for apresentar outra perspectiva, você vai entender. Mas essa primeira perspectiva, né, ela não vai olhar necessariamente a área de projetos, ela vai olhar a empresa e as transformações e as consequentes transformações que essa empresa passou, né, ao longo, né, do tempo. Então, quando a gente fala aí de um modelo, da transição do modelo, a gente está falando que o modelo, na verdade, né, diz respeito à maneira de pensar e agir de uma empresa, né, bem como também da interação com o meio onde essa empresa está. Então, talvez você deva lembrar aí do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que é uma crítica também à maneira como as empresas tratavam seus funcionários. Né? Era uma rotina pesada, onde as pessoas trabalhavam 12, 14, até 16 horas por dia. Né? Não tinha os direitos trabalhistas como nós, né, vemos hoje. Então, assim, era uma época muito complicada, né, porque as empresas buscavam produtividade, cada vez mais produtividade. Só que a partir do momento que os anos foram passando, a gente vê justamente essa transição, né, acontecer. De um modelo onde tinha a rotina como alicerce, como uma base. Então a gente tinha, como você pode ver aí na imagem, atividades repetitivas, a gente tinha a ideia de padronização muito forte,
Padronização não é um aspecto ruim, mas naquela época, padronização era algo assim, né, fundamental, e a gente não podia uma vírgula fora, não pode. Tinha que ser aquela dinâmica ali, certo? O ambiente era um ambiente estável, então a gente olhava tanto internamente como externamente, né, existia uma certa compreensão das variáveis que poderiam interferir positivamente e negativamente, então o ambiente era um ambiente estável, né, e existia uma natureza hierárquica muito forte, certo? Só que com o passar do tempo, eu estou falando, né, Revolução Industrial, início do século XX, 1900 e aí, por aí vai, 1910, 1920, né, que a gente começa aí ter uns trabalhos da administração, do Taylor e do Fayol, né, surgimento das empresas. Só que com o passar do tempo, e aí a gente tem também outros eventos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, surgimento de tecnologias, a gente vê uma necessidade muito grande da inovação, certo? E aí, se a gente tinha, por exemplo, né, no modelo anterior, atividades repetitivas, a gente vê a temporalidade das atividades. Ou seja, naquela atividade ela tem significado naquele momento. Não significa dizer que mais para frente isso vai valer também, certo? A gente tinha produtos e serviços únicos, né? O produto que está fazendo sucesso hoje não é o mesmo produto que vai fazer sucesso daqui a 5 anos, por exemplo. E eu não vou trabalhar nenhum horizonte de tempo daqui a, sei lá, 20, 30 anos. Né? O ciclo de inovação é tão rápido que, com poucos anos, aquele produto que faz sucesso, que fez sucesso hoje, ou que está fazendo sucesso hoje, ele não vai fazer mais sucesso no futuro. Não vai. Né? A célebre frase que eu acredito que talvez você já deva ter ouvido, que é: em time que está ganhando não se mexe, isso aí é conversa besta. Não tem sentido nenhum. Certo? O contexto hoje é que se o time, né, que ganhou antes não se adaptar e entender as mudanças que estão acontecendo, quando ele for jogar novamente, e até com o mesmo adversário que anteriormente ele derrotou, talvez ele venha perder, porque se acomodou. Então o processo de inovação hoje, né, vem fruto daquela elevação de competitividade, né, de posicionamento no mercado de trabalho. Né, no mercado de trabalho. A gente tem um ambiente com muitas incertezas, diferentemente de um ambiente estável, e a gente tem integração de todos os esforços. Né, se a gente tinha uma natureza, a ideia da natureza hierárquica, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né, o presidente manda, os diretores, né, obedecem, por sua vez vão mandar também, e segue uma sequência. Hoje a gente percebe que todo mundo, independente do cargo da empresa, precisa estar integrado, né, e direcionando o seu olhar para um único objetivo, certo? Que é alcançar o sucesso, que é implementar com sucesso a estratégia que a empresa, né, está pensando aí. Beleza? Então vamos analisar melhor esse processo aí de transição do modelo baseado em rotina para o modelo baseado em inovação, certo? Mas antes disso, se liga nesse exemplo aí para a gente poder refletir um pouco. Um mercado de bairro em que haja poucas opções de supermercado opera, em geral, em um ambiente estável. Concorda comigo? Se a gente está morando em um determinado bairro e a gente vê um mercadinho de bairro e com alguns espaços aí a gente percebe que não, bem lá na frente tem um, bem lá atrás tem outro, existem poucos concorrentes. Então, assim, esse mercadinho e os demais estão operando num ambiente estável. Eu sei quem é meu concorrente, eu sei mais ou menos como é que ele opera, tudo bem, então o ambiente está estável, certo? Já uma empresa que opera, por exemplo, né, com muitos concorrentes, ela não está operando num ambiente estável. Ó, já uma empresa que opera com produtos de tecnologia, por exemplo, que essa é a nossa realidade de hoje, né? Na fabricação de telefones, precisa entender a necessidade da inovação como uma rotina. Se eu não entender isso,
O mercado onde eu estou vai me engolir. Vai me oferecer produtos melhores com uma rapidez maior. Talvez tenha sido isso que aconteceu com a Kodak. Lembra da Kodak? A Kodak talvez tenha demorado muito no processo, né, de construção de uma máquina digital própria. Vieram os concorrentes e opa, engoliu a Kodak. Então, senhoritas e senhores, o contexto atual das organizações favorece cada vez mais as organizações que realizam a inovação em algum elo da cadeia operacional. Na verdade, a inovação vai ter que estar desde o elemento ou da área estratégica da empresa, né, passando pelo nível tático e chegando também, principalmente, no nível operacional, porque o nível operacional é a cara, muitas vezes, da empresa, né, é a cara que a empresa vai mostrar, né, para o mercado. Então, seja no atendimento ao cliente, processos internos, modelo de negócio, inovação precisa fazer parte. Então, esse exemplo do mercadinho de bairro aí é um exemplo prático, porque ainda existem situações assim, existem, mas cada vez mais vai deixar de existir, né? Que situação é essa? Situação onde empresas operam em um ambiente, né, estável, tranquilo, sem muitos concorrentes, sem muitas variações. Eu estou aqui vendendo meu produto, está tranquilo. Só que o que a gente está percebendo não é mais isso. Não é mais. Então, o modelo de gestão que as empresas precisam ter é um modelo de gestão que tem que trazer, inevitavelmente, a inovação. Então, eu não posso falar de gestão de projetos sem mostrar essa perspectiva para que você possa entender. Né? A realidade de hoje é uma realidade onde a gestão de projetos ela tem que estar também alinhada com o modelo de gestão baseado em inovação. Inovação. Beleza? Então vamos lá. Né? O que eu estava querendo, né, propor para você anteriormente é essa transição, né? Como a gente pode entender melhor essa transição. Beleza? Então, o modelo baseado em rotina, a referência inicial foi a produção em massa, certo? Produzir o mesmo produto em grande quantidade, né, e jogar esse produto no mercado. Então, era basicamente uma certeza, produzia, né, um determinado produto, né, fabricava um determinado produto, jogava no mercado. Como não existia concorrência, né, a ideia de oferta e demanda, a oferta era pouca, a demanda era muito, então a empresa ela tinha, consequentemente, um alto grau de lucro. Racionalização científica, né, era o pensar metódico sobre aquilo que estava sendo feito, né? Se existia uma atividade e nessa atividade existia perda de tempo, o que é que eu poderia fazer? Opa, eu vou ali ver como é que eu posso, né, otimizar a realização dessa atividade. Então, a ideia da racionalização científica é isso, é pensar de maneira clara, não baseado em achismos, mas baseado em estudos. Beleza? E a gente tem também a ideia de padronização e controle. Esse é o modelo de gestão baseado na rotina, certo? Que foi o que durou muito tempo ainda, surgiu também com os trabalhos do Taylor, do Fayol e do Ford. Beleza? E aí a gente percebe que, pouco a pouco, né, o desenvolvimento das teorias da administração, a gente começou a perceber que os modelos de gestão, né, foram sofrendo influências desses teóricos e, pouco a pouco, foi havendo uma transição. A gente tem a visão sistêmica e percepção dos custos de transição. Então, sistema de gestão, foco nas relações entre os agentes da cadeia produtiva. Então, a ideia de visão sistêmica é que eu deixo de olhar apenas a empresa e eu vou perceber também aquilo que vai influenciar a minha empresa. Por incrível que pareça, não existia a percepção, talvez clara, desses fatores. Então, eu comecei a entender que as relações, né, entre os agentes, o fornecedor, né, se eu vendo meu produto que não é diretamente para o cliente, mas eu vendo para o varejista, o atacadista, então começou-se a entender que não, eu preciso dessa galera também. Como é que eu posso me relacionar melhor com essa galera? Então a gente tem aí a ideia também do desenvolvimento de produtos, só que na proposta de inovação fechada, certo? Uma inovação que acontecia dentro da empresa,
não existia interação com os clientes, concorrentes, com outras empresas. Né? A inovação era uma inovação fechada, né? E no processo de modularização, módulos, certo? Trabalhar a inovação nesse módulo aqui, nesse conjunto, depois no outro conjunto, depois no outro conjunto, certo? E aí a gente chega na perspectiva da inovação, de um modelo de gestão que se baseia na inovação. E preste atenção, porque essa é, senhoritas e senhores, uma realidade de hoje, certo? Então a gente tem a valorização da gestão de projetos também, né, numa ideia de que eu preciso valorizar o capital intelectual, ou seja, eu preciso valorizar as pessoas. Sim, senhoritas e senhores, hoje mais do que nunca, a gente pode ter uma tecnologia mais, né, topada, mais de sucesso, mais recente que for, mas se não trabalhar essa valorização das pessoas, não vai dar muito certo. Porque a tecnologia ela não se sustenta sozinha, precisa de pessoas que consigam articular junto com essa tecnologia e propor soluções, né, e situações, né, produtos e serviços inovadores, certo? Segundo ponto aí, né, do modelo baseado em gestão, as organizações inovadoras deixam de vender produtos e passam a vender soluções. Olha que sacada sensacional, certo? Organizações inovadoras deixam de vender produtos, não, todo mundo vende produto, vai vender serviço, claro. Só que eu não vou me prender à ideia de um produto, de um serviço, né? Porque quando eu tenho essa lógica, né, eu estou pensando em mim. Eu vou fabricar um mouse, eu vou vender esse produto. Mas por que eu vou vender esse mouse? Que fatores, que benefícios vai, né, trazer para o meu cliente que vai fazer com que ele compre o meu mouse e não o mouse do meu concorrente? Quando eu penso por essa outra perspectiva, pensando nos benefícios que eu vou trazer, nas soluções que eu quero entregar, meu amigo, aí a realidade se torna um pouquinho diferente, né? Talvez eu não veja tanto, mas cedo ou tarde, né, eu acredito que por entender meu produto, meu serviço de maneira diferente, né, como algo que vai entregar solução para o meu cliente, tudo ao redor vai ter impacto. Minhas relações vão ter impacto, meu marketing vai ter impacto e meu cliente vai entender também que não é só um produto, é uma solução e eu preciso daquela solução. Se liga nisso aí. Complexidade da inovação, mobilidade do capital intelectual levam ao paradigma de inovação aberta e também levam à ideia de gestão de projetos complexos. Então, quando a gente junta a complexidade da inovação, a mobilidade do capital intelectual, tudo isso aí direciona para a ideia de inovação aberta. Ou seja, eu não vou só tratar a inovação dentro do meu ambiente, dentro da empresa. Eu também vou trazer outras influências. Então, eu posso fazer uma parceria com um concorrente, quem sabe, uma parceria pontual. Eu posso trazer os meus clientes para entender, quem sabe, contribuir para o surgimento, né, de um novo produto, um novo serviço, sabe? Então a gente vai para além das fronteiras da organização quando a gente pensa de inovação. Beleza? Tá tranquilo? Qualquer dúvida aí, deixa a pergunta aí nos comentários. Tranquilidade? Então vamos lá. E aí, essa foi a perspectiva organizacional, certo? Para você, né, entender essa ideia aí. Perspectiva organizacional, a gente tem como recorte aí no tempo, né, a Revolução Industrial. A gente considera mais essa perspectiva a partir da Revolução Industrial, foi quando surgiu a administração, teóricos da administração, né, Elton Mayo, deixa eu ver quem mais, Abraham Maslow, Herzberg, então tem outros caras aí, né, que contribuíram para o desenvolvimento da administração. Então, a gente olha a perspectiva organizacional olhando para o modelo de gestão da empresa. A gente considera a empresa de uma maneira geral,
certo? Só que, senhoritas e senhores, a gente tem uma outra perspectiva, que a gente direciona de fato o nosso olhar, não para a empresa toda agora, mas especificamente para a área de gestão de projetos, certo? Então a gente tem aí perspectiva setorial. Vamos entender um pouquinho mais sobre ela. A perspectiva setorial, enquanto a perspectiva organizacional, envolve todo o processo de mudança na empresa, certo? Também com fortes influências do meio externo. A perspectiva setorial trata da evolução no âmbito do gerenciamento de projetos, especificamente, certo? As primeiras associações da área de projetos datam da década de 60, mas foi apenas na década de 90 que podemos considerar que a área, de fato, se consolidou e criou identidade própria. Só que, senhoritas e senhores, esses são alguns referenciais assim, mais marcantes, né? As primeiras associações com a área de projetos a gente vai ver aí nos 3 estágios dessa perspectiva setorial. Só que se você analisar comigo, e aí eu vou passar para a próxima imagem para você poder entender isso aí, bora para a linha do tempo, que fica mais fácil e fica melhor para você poder entender. O estágio embrionário, a gente considera em termos de décadas aí, que foi até a década de 70. Olha da década de 70 para trás, bem para trás mesmo. Porque se você, não é para analisar a ideia, o estágio embrionário foi da década de 60 e década de 70. A gente teve aí, digamos assim, um desenvolvimento um pouco maior. No entanto, se você parar e analisar comigo, preste atenção, se você parar e analisar comigo, você vai ver que o estágio embrionário foi bem antes. A gente teve, e a gente tem, na verdade, exemplos de projetos muito antigos. Quer ver um exemplo? Alguns, na verdade. Né? Como é que surgiu a Grande Muralha da China? Como é que surgiu? Como é que surgiram as pirâmides do Egito? Tem várias obras, vários monumentos, né, espalhados aí pelo mundo, que fazem com que a gente possa entender que não, os projetos já existiam. Né? Como é que surgiu, como é que a galera conseguiu fazer a Grande Muralha da China? Como é que a galera conseguiu fazer as pirâmides do Egito? Levou tempo, levou. Só que essa realidade que a gente tem hoje, né, que é a partir dos anos 2000 para cá, né, a galera não tinha. Então, assim, quando vai fazer, começa, quando der para terminar, termina. Quanto vai custar? Rapaz, vai fazendo aí, a gente vai arrumando dinheiro de algum lugar. Então, assim, era a realidade de muito tempo atrás. Então, o estágio embrionário é a década de 60, é a década de 70, só que é bem antes disso também, com várias outras obras, né? Vários outros monumentos. Né? Esses 2 que eu citei para você, a Grande Muralha da China, tem as pirâmides do Egito e tem outros mais aí que está dentro dessa lógica aí de estágio embrionário, certo? Tem um estágio chamado Primeira Onda, né, que foi aí década de 80 e década de 90, e a partir aí do início, né, dos anos 2000, a gente tem a segunda onda da área de gestão de projetos, né? A segunda onda e o segundo... segunda onda, porque a gente tem de fato um crescimento mais acelerado. Né? Mas vamos analisar um pouquinho aí, certo? Década de 60 a gente tem o surgimento de instituições voltadas para o gerenciamento de projetos, né? O PMI aí é uma delas. A gente tem na década de 70, e eu vou detalhar cada estágio desse, só para rapidamente você entender um pouco de cada estágio, a partir dessa imagem, dessa configuração que eu estou apresentando para você. Década de 70 a gente tem aí destaques para os softwares de apoio à gestão. Indo para a década de 80 a gente tem um crescimento da gestão de projetos no mundo. Década de 90 a gente aí já tem não só o crescimento da gestão de projetos, mas também um crescimento exponencial dos profissionais e das certificações e publicações. Então, existe um grau de análise e seriedade, né, dada a área. Então, sai daquela ideia de achismo, vão fazendo o tempo que dá, gastando não sei quanto de dinheiro, mas o pessoal estava começando a ter um comprometimento maior
e olhar para a área de projetos com um olhar de seriedade, né, querendo economizar dinheiro, potencializar resultados. E a partir dos anos 2000 a gente começa a ter uma difusão, aí, uma propagação, né, do conhecimento relacionado a projetos. Então a gente tem a criação de disciplinas em cursos de pós-graduação e graduação, certo? Então antes, que era limitado apenas a instituições, a profissionais que buscavam o conhecimento relacionado à área de projetos, né, a partir dos anos 2000 a gente tem aí, né, isso também sendo debatido nas universidades e faculdades. Beleza? Então vamos lá. Estágio embrionário. É como eu falei para você. Ao longo do tempo, o gerenciamento de projetos teve um papel importante na história da humanidade. Então falar desse estágio embrionário, da perspectiva setorial, é falar também, né, os projetos e todos os projetos que estão aí na história da humanidade. Não só do Brasil, mas do mundo de uma maneira geral. Até o final da década de 70, que chamamos, né, de estágio embrionário, a gestão de projetos estava pulverizada em diversas áreas, mas sem ter uma identidade própria. Certo? A gente via e existia de fato projetos, né, em várias áreas, por diversas perspectivas, por diversos locais da empresa, do mundo, gestão pública, gestão privada, mas não se tinha uma identidade. Nesse período temos como principais marcos da gestão em projetos a criação dos métodos, né, do caminho crítico, CPM, né, que construía uma sequência de atividades, né, a partir de possibilidades. Então a gente tinha um caminho, tinha outro caminho, como é que a gente poderia avaliar, né, as possibilidades de caminho para fazer aquele projeto de maneira mais rápida, né, com custo menor, consequentemente também. E a gente também tinha o PERT, certo? Que fazia o mesmo papel do método do caminho crítico, só que analisando aí, né, as situações a partir, né, de um olhar otimista, mais provável e pessimista, certo? Esse estágio embrionário, ele começa a se acelerar, ou a gente consegue perceber algumas evoluções mais rápidas também com os trabalhos do Taylor, do Fayol e do Ford, né, como eu tinha citado na outra perspectiva, só que a perspectiva organizacional, ela considera basicamente a partir do trabalho desses três caras e a partir da Revolução Industrial. O estágio embrionário ele vai bem muito antes de Taylor e de Fayol, só que o trabalho de Taylor, Fayol e Ford, né, foram extremamente significativos, né, para acelerar o desenvolvimento desse estágio e a gente meio que passar do estágio embrionário para o estágio da primeira onda, certo? Outro evento também importante que contribuiu para o desenvolvimento da área de projetos, né, especialmente nesse estágio embrionário, foi a Segunda Guerra Mundial, certo? Infelizmente as guerras tiveram um papel aí, uma consequência positiva, se eu posso dizer dessa forma, né, das guerras, porque houve uma aceleração na busca pelo conhecimento, diversos conhecimentos, os bons e os ruins, e aí, após a Segunda Guerra Mundial, acelerou o desenvolvimento também de várias coisas, de várias áreas, inclusive a área de projetos. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir aqui então. Estágio da primeira onda. Então a gente sai aí final da década de 70, certo? Com essa evolução aí toda pós-Segunda Guerra Mundial, né, os trabalhos de Ford e Fayol. Então já que a gente sai daquela perspectiva sem identidade, a gente começa agora a ter um pouco mais de direcionamento para a área de projetos. Certo? Que a gente entende aí que esse estágio aí de primeira onda se desenvolveu aí na década de 80 e de 90. Certo? Então, nas décadas seguintes, né, 70, na década seguinte, de 70, 80 e 90, certo? As boas práticas de gerenciamento de projetos começaram a se consolidar. No entanto, foi na segunda metade da década de 90 que o crescimento da área foi acelerado, vertiginoso, ou até usando a palavra que hoje está sendo muito comentada, foi um crescimento exponencial.
o que pode ser avaliado também no crescimento das instituições e associações de gerenciamento de projetos. Beleza? Aí na década de 90, várias associações publicaram as primeiras edições de seus guias de conhecimento em gerenciamento de projetos, acompanhado de certificações, certo? Então a gente tem um PMBOK, a gente tem um PMP, então a gente tem algumas certificações. E qual é a ideia base das certificações? A gente deixa de trabalhar a gestão de projetos baseados em achismo, ou simplesmente só na experiência. Experiência a gente sabe que é tentativa e erro, que tem o seu valor, né, também para os dias de hoje, só que a gente precisa de base científica, de estudo, que ali, né, ou que seja aliado, né, com a tentativa e erro. Então, quando eu pego a base teórica e quando eu pego minha experiência, junto os dois, eu posso ter, com certeza, um grau de sucesso muito, muito maior. Entende? Então, todos esses guias e essas certificações aí contribuíram enormemente para a gente sair do achismo, quando a gente fala de projetos e gestão de projetos, para a gente dar um direcionamento científico. Então entendam, por favor, a ciência tem seu valor para a gente não deixar, para a gente deixar de pensar, né, cada um pensando do seu jeito, né, na base do achismo eu acho isso. Aí B, rapaz, o que é que tu acha? Aí a pessoa já pensa de outra forma. E C, você já pensa de outra forma. Não. A gente meio que unifica a ideia das boas práticas de gerenciamento de projetos e a gente vai adaptando de acordo com a realidade. Só que o senso comum, a regra geral, ela é estudada, ela é verificada. Então, associar teoria com prática hoje é fundamental. Beleza? E ainda, sobre a primeira onda, a gente teve aí, a primeira onda teve como preocupação central a resolução de questões proeminentes vinculadas às necessidades dos projetos, especificamente aquelas ligadas ao atendimento dos resultados quanto ao escopo, que a gente vai estudar um pouquinho, que escopo é uma palavra super comum dentro da área de gestão de projetos. Eu coloquei já uma definição para você poder entender. Escopo está ligado à determinação do tamanho da abrangência em termos de tarefas, isto é, aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. Então o escopo do projeto é o que precisa ser feito. Então isso aqui não vai, então deixa. Então, tudo relacionado a escopo, prazos, custos, qualidade, começou a ter uma preocupação, começou-se a existir uma preocupação maior sobre esses pontos, né, de escopo, prazo, custo. Então lembre que, quando eu falei do estágio embrionário, eu disse que ia bem antes da década de 70 e de 60. Né? Aí eu citei as pirâmides do Egito, a grande muralha da China. Só que esses projetos, e também até os projetos, muitos projetos que existiram, que aconteceram na década de 60 e 70, eram projetos que não tinham preocupação com o escopo, com aquilo que deveria ou não ser feito. Não tinha preocupação com a qualidade, com os custos, com os prazos. Não tinha. A partir dessa primeira onda, a galera começou a entender, não, a gente precisa considerar isso aqui também. Até porque isso vai impactar diretamente no meu resultado final. Entende? Então não era uma preocupação à toa, era porque todo o desenvolvimento do projeto e também o resultado final eram diretamente impactados. Beleza? Continuando essa lógica aí ainda, o foco foi na eficiência. Certo? A forma como eu aprendi a ideia de eficiência, eu nunca entendi, na verdade. E aí eu prefiro entender eficiência como uso inteligente dos recursos. Ou seja, nesse estágio aí, a primeira onda, a galera estava preocupada na economia dos recursos. Certo? Processos, ferramentas, prazos, não, tudo que estava relacionado a projetos, né, o foco principal era o uso inteligente dos recursos. Como é que a gente pode economizar? Não, esse aqui, não, pega mais barato, aquele outro lá. Então o pessoal trabalhava muito com essa ideia de eficiência, que obviamente, a gente precisa considerar, obviamente. Só que pensar em eficiência, somente na eficiência, me dá uma visão limitada do todo.
né, me permite apenas enxergar uma parte de algo que é muito mais complexo, que a gente precisa pensar, né, em diminuir custos, precisa, mas eu diminuir custos sacrificando o meu resultado final, não vai dar certo. Então vai ser uma economia burra, porque eu diminuo os custos agora, né, mas eu vou gastar bem mais, né, no futuro. Eu lembro de um vídeo, uma reportagem do Fantástico, onde o governo dispensou licitação para fazer um anexo do terminal, eu acho que era o terminal de Guarulhos, né? Dispensou a licitação, ou seja, correram para poder fazer, né, esse anexo chamado de puxadinho, né? E aí, porque já estava próximo da Copa do Mundo e tudo mais, né, e havia uma necessidade de ter um anexo pronto, né? Quando, pouco tempo depois do anexo ficar pronto, né, o telhado caiu. Então, correram tanto para que a obra ficasse pronta, né, mas com certeza diminuíram custos de algumas coisas, mas o resultado final foi bem pior, porque a obra foi mal feita, né, se eu não me engano, custou, eu acho que por volta de 69 milhões de reais. Então, assim, vai ter que gastar mais dinheiro ainda. Então, assim, barato, né, que já não era tão barato assim, saiu mais caro, certo? Então, para dar vazão a essa onda, né, essa primeira onda, proliferaram os cursos sobre os fundamentos da disciplina de gestão de projetos e suas abordagens, e avançou-se no entendimento das técnicas e ferramentas, né, de redes de atividades, de cronograma, estrutura, entre outros conceitos básicos. Então a gente precisava sair, eu vou enfatizar muito essa ideia, a gente precisava sair do achismo para ir para a parte técnica e entender, beleza, eu acho isso, mas será que é dessa forma? Eu posso compreender dessa forma mesmo? Bora estudar, bora verificar. Então a ideia das técnicas e ferramentas eram necessárias. Tudo isso no uso mais intensivo da tecnologia e informação. As tecnologias, né, querido e querida, que me vê e ouve, vão fazer parte não só da área de projetos, mas em toda a área de gestão, para poder facilitar a nossa vida. E o nosso papel é entender um pouco disso aí. Certo? A gente tem aí também, para que essa tecnologia possa fluir, a gente tem o próximo estágio, na verdade, uma observação antes. Uma empresa não sobrevive fazendo apenas coisas de forma eficiente, ou seja, utilizando, economizando a matéria-prima, tempo, dinheiro, por exemplo. É preciso investir também em eficácia. E aí a gente tem, senhoritas e senhores, a segunda onda, certo? E a gente tem uma junção da eficiência, uso inteligente dos recursos, a economia dos recursos, com, de fato, o foco no resultado. Então, tendo como foco, eu posso colocar também a eficácia, surge um gerenciamento profissional de projetos, cheio de novas abordagens, sobretudo contextualizando com a realidade, que é uma realidade mais competitiva. Certo? Nessa direção, o gerenciamento de projetos passa a poder, passa de uma linha iniciante para uma lógica mais profissional, né? Precisa ser desenvolvido com mais criatividade e também com foco nas competências gerenciais. Então, se a gente vê o aumento, né, de profissionais, o aumento de certificações, né, cada vez mais estão estudando a parte técnica, né? Só que a área de projetos não se faz só com a parte técnica, se faz também com a parte gerencial, certo? Então, nesse estágio, a gente também começa a focar, né, na parte gerencial, junto com a técnica. Então, para ser hoje um gerente de projetos, ou estar envolvido com projetos, a gente precisa ter essas duas perspectivas em equilíbrio. Eu preciso entender técnica e eu também preciso entender do comportamento. Beleza? A gente sai da ideia simplesmente da intuição. Então, enquanto a primeira onda, os gerentes de projetos aprenderam a desenvolver seus empreendimentos,
administrando isoladamente. Era o cara sozinho lá, né? Trabalhando nos corpos, prazos, custos, qualidades. Na segunda onda a gente já percebe uma coisa diferente, né? Eu não vou trabalhar isoladamente, eu vou, né, aprimorar essas áreas do conhecimento para trabalhar de forma integrada. Então essa imagem que está aqui em cima de mim, né, faz com que eu saia da ideia de todo mundo trabalhando cada um da sua forma para trabalhar em equilíbrio, em harmonia, todo mundo conectado, certo? E aí, para você poder entender um pouco dessa relação entre eficiência e eficácia, eficiência, visão de curto prazo, eficácia mais uma visão de longo prazo, certo? Se eu penso em economia, estou pensando no agora, mas essa economia também ela tem que estar voltada para a visão de longo prazo, que é o meu resultado, certo? A eficiência ela tem um foco mais no projeto, né? A eficácia tem um foco mais na organização. A eficiência tem foco no uso dos recursos, como já tinha falado, né? Uso inteligente. E a eficácia foca no impacto estratégico para a organização. Você entender essa relação eficiência e eficácia, você vai estar entendendo a base da primeira onda e da segunda onda. Certo? Outra característica dessa segunda onda que é importante que você entenda, né, é a formação do gerente de projetos. Eu tinha falado aí do desenvolvimento, da importância do desenvolvimento das competências gerenciais. Então, com a adoção do gerenciamento de projetos em muitas empresas, nasce aquele profissional que, além das competências técnicas, também precisa desenvolver as competências gerenciais. E, papai, é inevitável. Certo? É inevitável desenvolver as competências gerenciais junto com as competências técnicas. Beleza? Então, em essência é isso. Geralmente, nos nossos encontros, eu estou dando uma visão geral a partir de um mapa mental, só que, na verdade, esse mapa mental é uma adaptação do mapa conceitual e, propriamente, do mapa mental. Eu vou chamar, basicamente, somente de mapa mental para você poder entender. Beleza? Então, tá aí um esqueminha. A evolução de gestão de projetos é compreendida a partir de duas perspectivas. Essas perspectivas elas são divididas em organizacional e setorial. A perspectiva setorial enfatiza as mudanças no modelo de gestão. A perspectiva organizacional enfatiza as mudanças ao longo do tempo, a partir de estágios divididos em embrionário, primeira onda, segunda onda. Tranquilo? E eu deixo para você material complementar, certo? Se você for meu aluno, já tem acesso a esse PDF aí, né? Tá no meu blog, Dialogando com o Futuro, estudo de caso Eurotúnel, né? Que é um túnel ligando França à Inglaterra, que é um estudo de caso válido para a gente poder entender variáveis positivas e negativas influenciando o projeto. Deixo aí os links caso você queira digitar para poder ter acesso, certo? E caso você queira baixar, também tem um link aí, beleza? A história da gestão de projetos, então um link mais direcionado, mas se você colocar no YouTube, já vai estar direto isso aí, para você poder ver muito do que a gente conversou ao longo dessa aula aí, tá bom? Eu também estou compartilhando esse conteúdo em formato de podcast, só que eu dividi em 2 podcasts bastante resumidos, certo? Evolução da gestão de projetos, parte 1 e parte 2. E você também pode baixar esses podcasts, então não é só escutar, você vai poder baixar também. As referências, certo? Esse livro amarelo é mais atual, 2019, né? Mas os outros também contribuíram para que eu possa que eu pudesse fazer, né, esse material com mais qualidade, mais direcionado para o seu aprendizado. Beleza? Então, senhoritas e senhores, deixa a frase aí. O bom arqueiro atinge o alvo antes mesmo de ter atirado. Eita, que essa aí é a reflexão das boas, viu? Então, a gente vê o alvo, a gente precisa, todo um processo de treinamento, de preparo para poder, de fato, acertar o alvo. Então, no mais, paz e bem,
e a gente se vê na próxima videoaula. Um grande abraço e até mais!